Mais de 60 milhões de brasileiros foram vítimas de ataques virtuais no ano passado. 6 de cada 10 pessoas conectadas no país. Evitar e combater esses ataques são assuntos do fórum de hoje. O Brasil é o segundo país que mais perdeu dinheiro com esse tipo de crime no ano passado. Só a China teve mais prejuízo. Foram 22 bilhões de dólares, mais de 70 bilhões de reais. 62 milhões de brasileiros sofreram com crimes virtuais em 2017. Mas por que tantos ataques? Dois pontos são fundamentais. Quase 60% das vítimas passam a senha para outras pessoas e 20% delas usam a mesma senha para todas as contas que têm. Para falar sobre esse assunto, estão aqui o delegado da Polícia Federal José Augusto Versiani e o professor João Godin, especialista em segurança cibernética. Bom, muito obrigado pela presença aqui no fórum. Eu começo pela seguinte pergunta: a gente navega de forma geral num ambiente desprotegido? A internet hoje ela é muito mais segura, porque os sites eles evoluíram no sentido de usar uma plataforma segura. A maioria deles está com HTTPS no final, aquele Szinho de segurança, então as comunicações são criptografadas. Então, se você considerar nesse aspecto histórico, a internet ela é, em tese, mais segura hoje, porque existem mais camadas e mais características de segurança dentro desse fluxo que nós fazemos na internet. No entanto, com a democratização da internet, com os bilhões de pessoas que têm agora acesso a um dispositivo com acesso à internet, você tem um número maior de pessoas vulneráveis à ação criminosa. E é o ponto negativo da disseminação da internet. Hoje, graças a Deus, nós temos muitas coisas boas na sociedade mundial, no desenvolvimento do comércio mundial e das informações, porque as pessoas têm um acesso direto às fontes de informação. Mas, ao mesmo tempo, os criminosos, as quadrilhas criminosas internacionais, ou mesmo as brasileiras, elas também têm acesso, muitas vezes, quase que direto a um celular ou um computador de uma pessoa, que não tenha cuidado com a sua segurança. A vida dos criminosos está fácil em arranjar aquele 1%, ou 0,1%, ou 0,001%, que hoje é muita gente que vai cair num conto do vigário novo ou muito velho, adaptado à internet. Então, o que tem que ser insistido com as pessoas é: tenha cuidado como você navega. Hoje as pessoas falam muito mais por meio de aplicativo de comunicação. Tem esse aplicativo que todo mundo usa aqui no Brasil, em que virou agora o que se fazia por e-mail algum tempo atrás, que são as correntes, que são as mensagens falsas e que são as mensagens maliciosas. Vem aquele link, clique aqui para obter um desconto. Então, a pessoa ela tem que ter o discernimento para entender que quando a esmola é grande, desconfie. Isso vale muito na internet. E que ataques são esses? João, quais são os principais, os que a gente pouco fala, mas estão lá e são os mais importantes? A gente tem uma tendência que já vem desde 2012, 2013, em ataques voltados à própria infraestrutura da internet. Isso aí vem numa evolução, você tem ataques que vão cada vez mais fortes e de certa forma, indisponibilizam serviços que estão lá presentes. Os ataques específicos que estariam mais voltados ao lado do usuário, se a gente não pensar em disponibilidade do serviço, você tem esse ataque genérico que é o conto do vigário digital, versão século XXI, ainda tem que colocar essa... Mas que muita gente ainda cai. Todo mundo, muita gente cai. Que antigamente aquela história bonita de uma vantagem muito grande e tudo mais, e a gente lembra nos anos 90, 2000, 2000 e pouco, eram mensagens de correio eletrônico, e-mail. Então, uma história triste de alguém num país longínquo, dizendo que vai receber uma herança e que precisa que ou a criança que está com câncer vai receber uma doação. Tá. Ou coisas assim, você está sendo traído, clique aqui e veja as fotos. Tá? Quando o cara clicava, se infectava. Essencialmente, são esquemas que tentam ou dominar a máquina do cidadão, quando ele clica em alguma coisa, ou simplesmente fica monitorando a máquina e pegando credenciais que sejam interessantes. Isso aqui estaria na direção de, quando você entrar no aplicativo de banco, o software malicioso iria capturar seu login e sua senha. Tá? Isso leva, inclusive, que alguns bancos tenham toda uma série de camadas de senhas diferentes para, dependendo de onde você está entrando e que transações você está fazendo, a senha tem uma função. Isso é uma forma de tentar minimizar esse risco em relação a
ter mais informação para ser capturada. Tá? Então, essa seria uma tendência, esse phishing. A outra coisa é o próprio usuário não ter muito cuidado, mas aí, pegando aqui o gancho do que foi dito, não é somente você ter uma base maior de usuários, a maioria sem treinamento, a premissa hoje é que você pega um aparelho, um celular, e você olhou, já sabe usar. Essa é uma premissa da própria interface homem-máquina, que é bem razoável, você não teria que fazer um treinamento para usar as aplicações. E, por outro lado, você tem uma superfície de ataque oferecida muito maior, porque você tem muito mais dispositivo disponível e operando no mercado. Alguns desses dispositivos nem sempre evoluem. Você perguntou se a defesa está correndo tão rápido quanto o ataque. É meio um gato e rato, e o gato está atrás do rato, vamos dizer dessa forma. Tá? A distância aumenta, diminui, mas é sempre algo mais reativo. Até falando sobre essa briga aí, nessa disputa histórica entre gato e rato, qual que é o papel da Polícia Federal? Verciani, o que faz? Quais são os principais casos? Justo. O que acontece? Muitas vezes as pessoas elas ficam frustradas quando elas procuram a Polícia Federal e nós temos que responder. Infelizmente, a Polícia Federal ela não cuida desses crimes mais comuns, em que é um particular contra outro particular. Um estelionato que aconteça aqui, por exemplo, em Brasília, de uma pessoa contra outra. Mas sim, nós atendemos o quê? O que é interestadual e internacional. Porque como a Polícia Judiciária da União, a Polícia Federal ela tem que se ater nessas causas que só ela resolve por estar espalhada pelo país e por ser quem representa a polícia brasileira internacionalmente. Então, ela tem esse canal de cooperação internacional com outras polícias. Conta um caso para a gente, Verciani, um exemplo. Quem está há anos nessa área falava, olha, você tem medo de duas coisas. Primeiro, quando a internet das coisas vira a internet dos zumbis, que está acontecendo, e quando os criminosos brasileiros, que já são muito bons, e aquela coisa, não se engane, os bancos brasileiros e os criminosos brasileiros são muito bons. Eles são, infelizmente, destaque mundial justamente por isso. E você tem como resultado que a estrutura brasileira é sofisticada, mas ainda assim ela não dá conta de tudo que acontece. Mas vamos voltar a esse caso que eu estava remetendo. Os criminosos brasileiros entraram em contato com os criminosos do leste europeu, russos ou de outros países ali que têm programadores altamente talentosos no crime, e eles forneceram os programas para enganar pessoas. No Brasil, em fraudes relativas a boleto, inclusive o que eles utilizaram? Um serviço chinês para mandar aquelas mensagens que a pessoa recebe no celular, que é uma mensagem, a princípio, que ela não tem alto padrão tecnológico. Aquela, Banco do Brasil, clique aqui para atualizar a sua senha. Essa mensagem, SMS, foi mandada da China. E ela remetia a uma página de crime virtual, que provavelmente ela replicava a página daquele banco, a pessoa inseria seu usuário e senha ou alguma outra medida de segurança, e a quadrilha roubava esse dinheiro e provavelmente convertia em Bitcoin até para pagar os seus associados estrangeiros. Então, você vê que a internet é uma janela na casa de cada um, ou na mão de cada um, no caso do celular, ao mundo. E os criminosos do mundo estão se unindo contra nós, às vezes. Então, é muitas vezes assim que a Polícia Brasileira, a Polícia Federal, ela precisa atuar. Para você poder tratar um caso desses, em que criminosos de várias partes do mundo, ou que um criminoso brasileiro usa recursos de outro país para poder fazer um crime. Você citou aí duas expressões, a internet das coisas e dos zumbis. Explica para a gente. O que é a internet das coisas? Era uma das promessas da internet em que ela via que um futuro brilhante para a internet, em que cada lâmpada da casa poderia ser controlada pelo celular e estaria conectada à internet. E você teria uma casa mais eficiente, conectada, que iria te dizer quando a criança estava chorando, quando a comida estava vencendo na geladeira, quando você precisava trocar o filtro do seu filtro de água. Só que, para quem conhece esse mercado, você via que isso são vários pontos de intrusão possíveis dentro da casa da pessoa. A pessoa, para se proteger, ela tem que imaginar, a internet é uma janela para o mundo. Ela tem que ver o acesso à internet como um controle que ela faz a alguém na porta da sua casa. E não dá para deixar qualquer um entrar, porque não são todas as pessoas que vão ter no seu melhor interesse. E a internet dos zumbis? A internet dos zumbis é justamente isso. São essas coisas da internet das coisas,
que no começo era a geladeira que é conectada na internet, que ela traria a receita, que seria a câmera que vigia a sua casa, que você olha no seu celular e vê se seu filho está brincando. Qual o problema com essas coisas? Elas são feitas para serem de fácil acesso ao usuário. O usuário não tem muita tolerância a ter que ficar colocando configurações, usuário, senha. Então, o que acontece com muitos desses dispositivos? Eles vêm com um usuário e senha padrão. E os criminosos sabem disso. Então, eles desenvolveram buscas. Existem umas buscas que você pode fazer no Google. Você pode entrar, fazer uma pesquisa daquela no Google e descobrir o endereço de milhares, milhões de dispositivos pelo mundo que estão desprotegidos com aquele usuário e senha básico. Só complementando, tem essa questão da internet das coisas de trazer toda uma série de dispositivos que basicamente pensam em qualquer coisa, põem uma interface de rede, de preferência sem fio, e estamos na internet, tem um produto na internet das coisas. Originalmente, a primeira citação ao termo, acho que é de 99, num relatório de um pesquisador do MIT para Procter & Gamble, e ele estava falando de etiquetas de radiofrequência para identificação e uso em inventário. Então, essa era a ideia inicial, que foi se trabalhando ao longo do tempo, passando por exemplo, redes de sensores, sistemas de controle industrial, controle de processo, que são redes que você mantém isoladas. Então, o pessoal que vinha, a origem da internet das coisas é um pessoal que tinha uma cultura de redes que tinham como premissa de segurança o isolamento, o que faz todo sentido. Você não vai botar uma subestação de energia, uma planta industrial, uma fábrica ligada na internet para dizer eu vou controlar do meu celular. A partir dessas ideias, o pessoal de mercado de consumo em geral começa a colocar uma interface de rede e jogar para frente. Então, você está falando que quem tinha alguma experiência não tinha experiência na ameaça que se representava na internet e quem chegou depois também não. Então, você tem um ciclo, do ponto de vista de geração de produtos, em que se faz a decisão de pegar a plataforma de hardware mais barata, mais eficiente em custo, se coloca um software que muito provavelmente é o que já foi usado para ter uma agilidade em chegar ao produto e também ser mais em conta, e você tem um produto de baixo custo que chega ao mercado. E com isso você tem quase uma perpetuação de um ciclo de vulnerabilidades e ameaças. Essas ameaças, por exemplo, a do Mirai, que é uma botnet, que é uma evolução dos zumbis que teve aí, fizeram um ataque muito sério em 2016, final de 2016, e basicamente se usava uma vulnerabilidade de quase 20 anos atrás. Porque foram usados os componentes que tinham essa vulnerabilidade sem grandes critérios. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho, hein? Intervalo é curto, até já. O fórum está de volta e a nossa conversa aqui hoje é sobre ataque virtual. Para deixar bem claro aqui para as pessoas, o grande objetivo dos criminosos é dinheiro? Com certeza. Essa é a motivação em 99%. Você tem outros casos, inclusive eu acho que até vale a pena noticiar, porque uma das nossas preocupações agora é com o período eleitoral que está chegando. Então também acontece do uso do ataque virtual como ferramenta eleitoral. E você tem esse grande tema no mundo agora, de que você pode direcionar as pessoas a gostar ou desgostar de alguém por meio de informações falsas. E aí entra novamente num tema que nós já falamos, que é não acredite em tudo que você lê na internet. Exercite o seu discernimento, principalmente quando tem aquela recomendação. Passe isto para o máximo de pessoas, ou quando existe uma notícia bombástica sobre uma figura pública, tenha cuidado. Que só está ali, inclusive. Justo. Pesquise na internet. Se não está num dos grandes meios, né, que tem centenas de repórteres na rua, imagina que é aquela pessoa que mandou aquela mensagem que conseguiu dar o grande furo. Pode acontecer, mas é muito raro. A gente falava de dinheiro, João, mas tem outros aspectos, né? O dinheiro é o principal, mas tem outros aspectos. A gente poderia falar das ameaças que estão aí permeando esse meio cibernético. A gente tem o crime organizado, o cibercrime, né?
Então, o crime organizado descobre o crime cibernético por uma série de motivos interessantes. O melhor deles é baixa exposição, difícil rastreabilidade. É um perfil de criminoso, inclusive, Exatamente. que a gente costuma... É o criminoso não violento. É aquele cara que ele não gosta de trabalhar. Esse é o elo que junta todos os criminosos. Ele gosta de dinheiro, mas ele não gosta de trabalhar. E ele usa aquilo ali como uma forma de conseguir dinheiro das pessoas sem ter que abordá-las. Não vai precisar usar uma faca, não vai precisar enfrentar a luz do sol. Né? Não. A outra tendência que a gente tem também são as atividades ligadas a terrorismo, tá? Basicamente propaganda, ciberterrorismo, propaganda, alguma coisa de recrutamento, alguma coisa de coordenação. Você tinha sites que faziam ainda tem por aí. Aí tinha alguma coisa de fraude, mas para financiamento das ações, digamos assim, convencionais deles. Tá? Mas nada assim de um ataque cibernético mesmo. Tipo uma indisponibilização, provocar um blackout, essas coisas aí, que são mais sérias. E uma terceira vertente são ações de nações-estado. Por exemplo, tem países que têm todo um relato, antes mesmo da virada do milênio, de ações, basicamente de exfiltração de informação, que é um nome, talvez um nome mais técnico para falar de espionagem, basicamente espionagem industrial. Foco na área militar. Área militar, roubo de tecnologia, furto de tecnologia, né? E de informação tecnológica, e alguma coisa de indisponibilidade. A gente tem, na sequência disso, algumas ações, alguns eventos que são basicamente de indisponibilidade, associados, por exemplo, teve o caso da Estônia em 2007, que foi um ataque de negação de serviço massivo que aconteceu por lá. Tem um caso na Ossétia do Norte, lá na Geórgia, em 2008, em que houve basicamente um blackout de comunicações e depois uma invasão do território. E o pessoal não conseguia coordenar uma resposta coerente. Tá? Não havia não foi dada essa possibilidade. A partir daí, você tem outras ações que são atribuídas a nações de Estado. Talvez a gente poderia falar muita coisa aqui, mas só para citar um aí que todo mundo fala, que é o caso da usina de enriquecimento de urânio no Irã, tá? Que é atribuído a uma ação conjunta de vários estados. Okay? E mais recentemente, tem as declarações do Edward Snowden, que colocam uma perspectiva bem mais ampla em relação a essa coisa toda. Inclusive, até uma recomendação para quem queira ver o filme sobre ele dissemina todo o pano de fundo que às vezes acontece nessas coisas. Até a questão por exemplo, uma dessas questões, dentro dessa campanha de um Estado ator para interferir nas eleições de outro Estado ator grande no mundo, você teve que foi invadido uma caixa de e-mail, retirada informação e passado por um site que divulga essas informações dizendo, olha, como este governo é malvado. Mas aquilo era uma manobra política, eleitoral. E aí você junta essas coisas. Por exemplo, temos que falar aqui abertamente porque é uma informação de domínio público. Na Rússia, você tem quadrilhas cibernéticas que o governo deixa agir, não reprime. Por quê? Porque elas são parceiras do governo em ações estrangeiras. E também com aquela ressalva, vocês podem agir desde que não dentro da Rússia. E como a internet são criminosos que agem principalmente onde dá mais dinheiro. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Europa. E eles têm essa ação livre, por quê? Porque quando o governo russo chama, eles participam de um ataque que pode ser num país que seja alvo da Rússia. A gente tem falado sobre vários temas aqui e alguns deles estão nessa publicação que você está aí no colo, não é isso? Sim. É uma publicação de delegados. Justo. Isso aqui eu gostaria de difundir, que foi uma iniciativa nossa, porque é uma coisa que não é muito difundida, que é o olhar do delegado de polícia. De como ele investiga, o que é necessário, o que ele recomenda. E nós vimos isso como muito necessário porque as pessoas têm no delegado o seu primeiro garantidor de direitos, muitas vezes, e ele não tinha essa oportunidade de dizer para as pessoas, um canal direto para dizer, olha, tenha mais cuidado em fazer tais coisas, tenha bons hábitos, é assim que eu trabalho, é assim que a coisa funciona, para que as pessoas possam entender e se proteger também. A gente falava aqui no começo da reportagem, também comentava aqui com o Versiani, que o Brasil
de acordo com essa pesquisa que a gente tem, é o segundo país que teve mais prejuízo no ano passado com esses ataques. É uma surpresa? De certa forma, eu esperaria que economias mais desenvolvidas e mais robustas tivessem esse lugar, tá? E até porque quando a gente vê lá os números, eu não lembro exatamente quem foi o primeiro lugar, acho que é China, mas eles estão 66, nós estamos 22, ou seja, um terço esse prejuízo, exatamente. Tá? Mas, de qualquer forma, é um número que não é desprezível, certo? E é muito em cima da percepção daquele universo que foi pesquisado. Tá? Algumas coisas saltam naquele relatório. Então, por exemplo, o usuário não tem uma senha adequada. O que seria uma senha adequada? Uma senha que você consiga de alguma forma memorizar, mas que não seja passível de um ataque de dicionário. É uma boa recomendação, inclusive, nós façamos, que se criou essa cultura de que é importante ter uma senha com letra maiúscula, letra minúscula, números, quando às vezes é muito mais importante que a senha seja longa. Exatamente. Então é muito melhor você colocar cabra que foi criada no campo como sua senha do que fazer uma senha de 5 dígitos ou 6 dígitos que tenha vários... Sem dúvida. A outra coisa que se recomenda é que a pessoa tenha senhas diferentes para os diferentes serviços. Muito bom, só que aí você tem um problema que é o desafio à memória. Aí o que é que o cara faz? Escreve tudo num papelzinho e carrega no bolso. Que é um problema em todos os ramos. Que é a mesma coisa no caso do sujeito que anota atrás do cartão dele, do banco, a senha. Que aí o ladrão agradece. O que poderia fazer era... Aí eu tenho até medo dessa recomendação, porque ela pressupõe que o celular estaria seguro. Mas você tem algum aplicativo ou um token seguro. Token seria parece um pendrive, mas ele tem todo um robustecimento para que a informação seja preservada. E você guardar suas senhas neste dispositivo... Desde que ele seja seguro, desde que ele seja seguro. Ou tem aplicativos para celular que fazem isso. Você guarda lá, isso tudo é cifrado, é criptografado, e você agora só vai precisar saber uma senha, que é a senha que abre, digamos assim, a sua caixinha de senhas. Mas se você esquecer... Mas se você esquecer, você vai ter um sério problema. Nem agora, por hipnose isso aí. De qualquer forma, essa ideia de ter uma senha para todos os seus dispositivos não funciona, né? É uma ideia bem ruim, principalmente se for uma senha fraca. Se a gente colocar num dito popular, é colocar todos os ovos na mesma cesta. No dia que ela cair, vai quebrar todos os seus... E a pesquisa mostra que 20% das pessoas têm esse hábito. É um hábito que a gente tem que mudar. Exatamente. Isso aí, escolher uma boa senha e cuidar bem da senha já seria um grande começo para esse processo. A outra recomendação que está lá, e que a gente concorda, é uma recomendação na linha da internet das coisas. Cuidado com o que você põe nas suas redes. Exato. Tá certo? Cuidado com isso aí. Outra recomendação que tem é cuidado em que rede você entra. Sim. Então, redes Wi-Fi... De aeroporto. Isso é no mundo inteiro. A pessoa acha, que bom, encontrei uma rede aberta no aeroporto. É o ladrão que colocou ali para capturar suas senhas. E aí ele recomenda que se use um software de VPN. VPN é Virtual Private Network. É basicamente um programa que vai, em cima de um canal inseguro, estabelecer uma comunicação segura, usando técnicas de criptografia. O problema é que, disso que eu falei, quer dizer, só de dizer isso já espanta muita gente, tá? Você tem programas que são mais fáceis de usar, mas requer algum discernimento. É mais ou menos quando você diz assim, vamos comprar Bitcoin, não é uma coisa que qualquer um... vamos comprar, vamos vender Bitcoin, tem um caminho das pedras nessa história. Agora, no fim das contas, a gente tem que ter mais cuidado, tem que ter mais atenção. Exato. Complementando, não abra links que você não sabe a procedência. Não abra nem responda mensagens que você... Não dissemine. Não espalhe coisas. Exatamente. Que você não sabe, quer dizer, não estou esperando um e-mail disso aqui. Ou uma mensagem daquilo lá. Vou ler para quê? É melhor, deixe quieto. E o clique aqui é fatal, né? Clique aqui, não clique aqui, pelo amor. Não, ou senão você diz assim, você manda uma mensagem e põe assim,
desculpe, eu mandei para o grupo errado, por favor, não abra. Isso é certo que você vai disseminar essa mensagem. A gente tem mais um minutinho de programa e eu queria terminar aqui com uma mensagem, né, de cada um de vocês, o que é mais importante. A gente deu várias dicas aqui nesse segundo bloco. O que fica de recado, João? O recado que talvez a gente possa colocar é o seguinte: há também nesse passo todo um salto geracional. O pessoal mais novo que está imerso, já nasceu com a tecnologia toda em volta e convive desde de pequeno, eles têm uma confiança maior nessa tecnologia e são mais passíveis de entrar. Então, esse pessoal toma muito cuidado com o que entra. O pessoal mais de gerações anteriores, os baby boomers, são mais desconfiados. Tá? E mais para trás, pior ainda, até por uma desconfiança na tecnologia em si. Então, confiar demais em tecnologia é uma coisa muito boa, mas tenha um pé atrás sempre. Se informe e veja a melhor forma de usar. Você, Verciani? Eu acho que dá para dizer de uma maneira bem simples, falando que trate um dispositivo conectado à internet como a porta da sua casa. Não abra a porta da sua casa para qualquer pessoa. Não clique em qualquer link, não forneça a sua senha para qualquer lugar, não confie demais, principalmente se for uma oferta que pareça ser melhor do que o razoável. Ok, Verciani? Muito obrigado, é isso. Obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. João, muito obrigado também. Estamos à disposição. Bom, muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. Para rever este programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. Fale com a gente também, mande um e-mail, forum@stf.jus.br. E até semana que vem. Tchau.